boa noite. Boa noite, Jair. Queria saber, né, a primeira derrota na competição, né, já na sexta rodada, aí, o time, mesmo com um jogador e durante todo o segundo tempo, deu uma certa pressão no Goiás, mas queria saber também, antes do jogo, como que foi esse retorno, pouco mais de um mês depois, aqui é um lugar que você está acostumado, conhece todo mundo, todos os jogadores foram falar com você ali antes do jogo. Queria saber como que foi essa sensação também. Olha, boa noite. A sensação de voltar a um lugar onde tivemos duas passagens, né, 60 jogos, então uma amizade muito boa, não só com os atletas, mas com o staff, né? Você estava com ciúmes, né? Ei, olha para mim. Você estava com ciúmes, os caras vieram dar boa noite aqui, todo mundo agora, né? E aí, gente, é isso, cara. É bom voltar. Eu falo sempre que, com a minha comissão, eles estão todos aqui. As demissões acontecem no futebol, mas tem que ser pelos resultados, né? Quando os resultados não acontecem, é mais do que normal a gente quebrar os contratos, mas não pelo dia a dia, pelos trabalhos, pela conduta, pelo caráter. Isso é inegociável nos nossos trabalhos em todos os clubes que a gente passa. E aqui no Goiás não foi diferente. Ninguém volta a um clube se não tivesse feito um bom trabalho, então a gente voltou. Só que hoje, adversários, agora vamos falar um pouco do jogo, um jogo que, lógico que com certeza, se a gente tivesse igualdade numérica, poderia ter tido um resultado diferente, mas orgulho da minha equipe, que mesmo com jogador a menos, jogando fora de casa, tivemos diversas oportunidades, o Tadeu fazendo grandes defesas, a gente conseguiu pressionar mesmo com o jogador. A gente não sentiu tanto essa diferença. Tivemos um jogo agora na Série B, onde o Atlético teve um jogador a menos e foi goleado em casa. Então, mostrou porque a nossa equipe estava 5 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, nenhum gol de escanteio a gente tinha sofrido, e hoje, né, o Pedrinho, menino que a gente lança na Série A na minha primeira passagem aqui, né, consegue fazer um belo gol, e o Lovati deve ser o gol da rodada, ou se não o gol do campeonato. Dois chutes praticamente indefensáveis, mérito total da equipe do Goiás por esses 2 gols, mas a gente foi lá, criamos chances também, tivemos a oportunidade. Então, agora é voltar para casa, onde a gente está. Agora a gente segue invicto só em casa, perdemos a invencibilidade do campeonato, mas não em casa, é o que eu falei. E questionado ali, né? Na verdade, eu falei com os atletas, falei, gente, nós tínhamos 5 jogos sem perder. E nós temos uma derrota, não vai ser uma derrota que vai nos tirar dos trilhos. E não foi os 5 jogos que a gente já achava que era a melhor equipe da Série B. Eu sempre bati nessa tecla de ter humildade, ter os pés no chão e não ter desespero também quando a gente conheceu a nossa primeira derrota. Então, ela dói, que a gente está acostumado a só vencer, ou, no pior das hipóteses, empatar. Então, a gente tem que passar o pano nesse jogo e já pensar no nosso próximo adversário, junto com a nossa torcida, aproveitar para convocar a nossa torcida, que a gente possa voltar ao caminho das vitórias. Ô, Jair, boa noite. Sempre é bom revê-lo. Mas tanto na entrada como na saída do campo de jogo, a galera ficou na bronca ali com você, né? Você conseguiu detectar por que o torcedor do Goiás está irritado com você, Jair? Não faço a mínima ideia. Jair Ventura, Maristela Ramos, da Pode Vir FM. Eu queria saber de você, vocês saíram, né, ganhando aí de 1-0 com 1 a menos, só queria saber o que faltou para o Avaí para segurar esse placar e sair daqui da Serrinha com a vitória. Olha, a gente tomou o gol que a gente fala no futebol, né, o gol sobre gol. Acho que em 3 minutos já teve o escanteio, né, o Pedrinho acertou um belo chute ali, foi muito feliz e conseguiu o empate, né, então não deu nem para jogar aquela pressão no nosso adversário, então esse gol sobre gol já igualou o jogo novamente, né, e acabou igualando ainda mais. A gente fez diversas mudanças ali no vestiário, estratégias, só que com a expulsão a 50 segundos já mudou tudo, mas mesmo assim eu quero parabenizar os meus atletas, que não faltou luta, entrega, dedicação, mesmo com um jogador a menos a gente foi lá, marcou alto, tivemos chance, o Tadeu ali, o JP, poderia ter feito mais um gol, né? O Tadeu fez uma bela defesa, depois teve o Manga, que dificilmente ele erra aquela chapada, acabou errando, enfim, não era para ser hoje, né? E o Goiás foi muito feliz nos 2 gols, golaços, como eu falei, o do Lovati, então, uma pintura, eles foram muito felizes e a gente não teve essa efetividade nos nossos lances.
Agora é voltar para casa e a gente, é o que eu falei, a gente tem que ser o Avaí dos 5 jogos e não de uma derrota. E mesmo numa derrota, né, eu fico tranquilo de falar que os meus comandantes estão aqui, a gente viu bastante coisas boas. Né? O nosso torcedor, ele vai querer ver a vitória. Mas eu não posso deixar de parabenizar o meu time pela luta, pela entrega, com um jogador a menos, jogando fora de casa, com uma equipe muito boa. Né? O Anselmo deu muita mobilidade ali no ataque, deu muita dificuldade para a gente, um jogador que eu já trabalhei e sei da qualidade dele. Né? O Wellington está voltando a pegar a sua melhor forma, ficou um tempo sem treinar no início do ano. E o Pedrinho é esse filho que bate no pai hoje, né? A gente lança ele e ele acaba fazendo esse lindo gol, mais feliz por ele, que era um menino que, na minha concepção, é um dos principais jogadores desse ataque do Goiás. Vitor Zadroski, Rádio Guarujá. Boa noite, Jair. Queria uma análise tua sobre o jogo de hoje, em que, apesar da expulsão, o Avaí teve chances claras de marcar, mesmo com 1 a menos. Que bom. O sentimento de, pelo menos, um ponto desperdiçado? Na verdade, converge totalmente no meu pensamento essa pergunta de quem viu o jogo entende de futebol, né? Que a gente teve um jogo muito igual, mesmo com um jogador a menos, concordo 1000%, e com certeza, quando você faz um jogo igual, esquecendo a inferioridade numérica, cria inúmeras chances, a gente sabe que o empate seria um ponto importante ao longo do campeonato, né? Jogando fora, a gente veio para vencer, como a gente venceu fora a equipe do Manaus, como a gente fez um belo jogo contra a forte equipe do Cuiabá, só que hoje a gente acaba sendo penalizado, né? A equipe do Goiás muito feliz em 2 belos gols, 2 chutes de fora da área, em 2 lances de rebote e de escanteio, e a gente não consegue pontuar, mas já temos a oportunidade de fazer diferente no próximo jogo em casa, em que a gente possa voltar ao caminho das vitórias. Christian de Los Santos, Rádio CBN Floripa. Além dos gols terem saído de jogadas de escanteio, o sistema defensivo sofreu com a bola aérea defensiva. Isso foi algo que te chamou a atenção para a correção nos trabalhos da semana ou foi algo pontual para o jogo de hoje? Olha, a gente trabalhou essa semana, né, e a gente sabia que o ponto forte do Goiás era espetar os seus 2 laterais e muitos cruzamentos na área. Se você observar, tiveram inúmeros cruzamentos. Né, eles têm essa virtude dessa bola no lado e fazer área. Né, mesmo assim, a gente não sofreu, os gols foram de rebote, de escanteio, que eu acho que é uma situação que a nossa equipe está muito bem. A gente não tinha sofrido sequer uma cabeçada de escanteio nesses 5 jogos. E hoje, como eu falei, na verdade, acho que o grande senão não foi demérito nosso, e sim mérito dos 2 jogadores, né, do Lovati e do Pedrinho. Você tem que reconhecer quando o seu adversário acerta 2 belos chutes e faz 2 belos gols, cara. Então, não é para a gente ligar alerta nosso, e sim uma situação mais de mérito do nosso adversário do que demérito da nossa própria equipe. JP Bianchi, Jovem Pan News Florianópolis. Jair, após o gol marcado pelo Avaí, a equipe sofreu um apagão, sofrendo gol de empate e a virada posteriormente em menos de 10 minutos. Como corrigir isso para os próximos jogos e como foi a conversa com os jogadores com a primeira derrota sob seu comando? Olha, vou começar pela última. A conversa foi de passar confiança, a conversa foi que 5 vale muito mais que 1. Nós tínhamos 3 jogos com 3 vitórias, sem sofrer gols, 5 jogos de invencibilidade, né? Nós temos 5 aqui e 1 aqui. 5 não pode perder para 1, né? Eu só discordo do apagão. Eu não acho que teve apagão e não foi 10 minutos, foram 3 minutos, acho que foi 21 e 24. Eles fizeram o gol muito rápido, né? Mas não no apagão, sim numa situação de mandante que está perdendo o jogo e se lança. Né? Como a gente estava perdendo o jogo e com a menos, a gente se lançou e sofremos com contra-ataques no último jogo. É a situação de jogo, mas não o demérito da nossa equipe de ter sofrido, ter apagado, ter sentido o gol, aquela coisa, não. Acho que mais o adversário criou uma chance de escanteio e foi muito feliz nos 2 gols de rebote. Fechou? Boa noite, gente. Valeu!